Hora certa, 7h32, 7h32, Jornal da Manhã. A informação com qualidade, com responsabilidade. 25 graus a temperatura, sensação de abafamento desde manhã. E a previsão de chuva que existe, que está aí, que a gente torce para que de fato esteja presente na vida de todos nós. Doutor Eduardo Teixeira, ele está de volta. Segunda-feira, hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Quadro Bom Dia, Doutor, trazendo hoje o tema adolescência. Qual é a idade que se considera adolescente, doutor Eduardo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Fiz uma colocação inicial muito boa ali. Fase desafiadora, tem que ter flexibilidade, né? Então, tu colocou, tem muita propriedade, porque é exatamente como a colocação que tu fez inicial. Fase difícil, né? Qual é a idade que se considera adolescente? Tem que pensar assim, ó, a adolescência é a fase do desenvolvimento humano entre a infância e a idade adulta. Sim. Não é criança e não é adulto. Então não se pode definir com certeza, com exatidão, né, quando é que começa, quando é que termina, porque isso varia de uma pessoa para outra, né? Depende de mudanças físicas, alguns começam mais cedo, outros um pouco mais tarde. Depende de mudanças psicológicas e até, eu diria, de mudanças sociais, tá? Então, qual é a idade? A Organização Mundial de Saúde, ela fala que a adolescência seria a faixa de idade entre 10 e 20 anos. Isso é a Organização Mundial de Saúde, 10 e 20 anos. No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente fala que seria entre 12 e 18. Então, para nós aqui seria entre 12 e 18. O início da adolescência varia um pouco de uma pessoa para outra, de uma criança ou de um adolescente. Nas meninas geralmente começa mais cedo, Paulo. Nas meninas geralmente começa entre 9 e 11 anos. As meninas são um pouco mais precoces. E nos meninos geralmente começa entre 11 e 13 anos. Então menina 9 a 11, meninos 11 a 13. Por que acontece essas mudanças físicas, né? Porque nessa idade começa a haver um aumento da produção de hormônios sexuais. E eles vão transformando aquele corpo infantil em corpo adulto, né? Então, se a gente vai dizer o que é adolescência, a adolescência seria o tempo necessário para uma criança se transformar em adulto, do ponto de vista físico, psicológico, né? O que está acontecendo hoje, Paulo? Quem estuda sobre a adolescência, eles não têm ainda uma definição. Quando é que começa, quando é que termina? Está havendo uma grande discussão, né? Por quê? O que se observa hoje, né? Hoje as crianças, aquela criança com 8, 9, 10, 11 anos, eles estão tendo comportamentos diferentes do que se tinha muitos anos atrás. As roupas que eles estão usando, o tipo de atividade, até a vida social, parece que eles estão sendo mais cedo adolescentes, né? E parece que termina cada vez mais tarde. Então tem muitas crianças hoje que estão perdendo até a infância em função do tipo de estilo de vida, né? E aqueles adultos jovens, 21, 22, parece ter um comportamento assim de adolescente. Então, os estudiosos falam, alguém com 20 anos não é adulto ainda, é o que eles dizem, né? Eles estão sugerindo que essa faixa de 12 a 18 no Brasil, 10 a 20 na Organização Mundial de Saúde, fosse ampliado para 12 a 25 anos. Isso são estudos, né? Então, assim, ó, como tu falou no início, fase desafiadora, ocorre mudanças físicas, mudança de comportamento, eles mudam muito seus comportamentos, né? Isso causa muita preocupação aos pais. Então, essa fase da adolescência é uma das fases da nossa vida, né? E a gente passa por várias fases na vida, né? Então, a gente fica falando e cada um dos amigos que está escutando vai pensar, como é que eu fui na adolescência, ou como é que era a minha adolescência, né? Todos nós passamos por essa fase,
né? E aquelas fases assim que a gente tem mudança de comportamento. Tu sai mais de casa, tu fica um pouco mais rebelde, enfim, todos nós passamos por isso. A vida tem muitas fases, né? Desde do nascimento até a velhice, a gente vai passando por fases diferentes. Mas a adolescência, então, seria a fase ou a faixa entre ser criança e ser adulto. Doutor, o senhor falava de fases da vida. Sim. Pois é. Quais são? Paulo, assim, vamos bem lá no início. Quando uma criança nasce, a gente diz, um recém-nascido, né? Recém-nasceu. A gente considera um recém-nascido nas primeiras 4 semanas. Seriam os primeiros 28 dias. Recém-nascido. Então, uma criança com 20 dias é recém-nascido. Até 28 dias é recém-nascido. De 29 dias a 2 anos seria a fase de lactente. Por que a gente fala lactente? Porque a base da alimentação é o leite. Por isso que a gente fala lactente. De 2 a 7 anos seria pré-escolar. 2 a 7 anos pré-escolar. 7 a 10 seria escolar. O adolescente, como nós acabamos de falar, Brasil 12 a 18, Organização Mundial de Saúde 10 a 20. Adulto seria de 21 a 59 anos. Adulto, 21 a 59. 60 anos ou mais seria idoso. Então essas são as fases mais aceitas. Tem outros vários subgrupos, mas o que se aceita mais é isso, né? Desde que nasce até idoso, que é 60 anos ou mais. Doutor, e como é que são as mudanças físicas que ocorrem na adolescência? Paulo, essas mudanças físicas que ocorrem, elas vão numa velocidade que às vezes que é assustadora. Tu olha para aquele adolescente, por cada dia ele parece diferente, né? Muito rápido. Então, assim, eu vou falar, os meninos sofrem a ação do seu hormônio sexual, que é a testosterona, né? Então começa a aparecer pelos nas axilas, nos genitais, eles ficam um pouco impressionados com isso, né? Nos meninos existe um alargamento do tronco, o tronco fica mais largo, existe até um alongamento do tronco. A testosterona age nas cordas vocais, elas vão ficar mais espessa nos homens e a voz vai mudando. Na menina não acontece isso. Como acontece? É a ação da testosterona. Crescimento dos genitais, maior desenvolvimento das extremidades, né? Mãos grandes, pé grande. Nas meninas, há um alargamento dos quadris, por depósito de gordura. Os quadris ficam mais largos, começam a desenvolver os seios, né? Aí ocorre a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, primeira menstruação, né? E também vão aparecer pelos, né? Na axila, região pubiana, né? Então, assim, quando a gente fala crescimento e desenvolvimento, quer dizer, crescimento tu fala em peso e estatura. Desenvolvimento seria amadurecimento neurológico. O que acontece nos adolescentes, as partes do corpo, as diferentes partes do corpo, elas se desenvolvem de velocidade diferente. Sim. Sabe o que cresce primeiro? Pés e mãos. Os pés e mãos crescem muito rápido. Quando vê um adolescente de 13, 14 anos, tem um pé grande, mão grande, né? Primeiro, pés e mãos. Depois, antebraço e perna. Depois, braço e coxa. É assim que vai desenvolvendo. Então, no início da adolescência, muitos têm pés grandes, as mãos grandes, e não têm um desenvolvimento neurológico ainda para controlar os pés e as mãos, e eles ficam meio, às vezes, atrapalhados, eles batem nas coisas, deixam cair coisas. Isso é normal do desenvolvimento deles. Então, todas essas mudanças são por efeito, por ação dos hormônios sexuais. E tem também, doutor, alterações de comportamento dos adolescentes. Como é que são essas alterações? Pois é, Paulo, isso como tu falou, é desafiador, preocupa os pais, né? É uma fase difícil. Por isso que é importante a gente falar, para a gente entender e compreender essas mudanças que todos nós tivemos, todos nós passamos. Então, vamos começar lá na infância. Na infância, a grande maioria das crianças, elas veem os pais, os professores, os adultos, eles são vistos com mais respeito, como se fosse uma autoridade. A criança aceita esse regime de autoridade, né? O adolescente não aceita. A criança aceita. A criança é mais, geralmente, tem as exceções, mas geralmente são mais comportadas,
no colégio, né? Os adolescentes, eles mudam. Quando eles entram na adolescência, eles mudam. Então, a criança geralmente é comportada, é obediente, a maioria das crianças tem um bom desempenho na escola, as crianças confiam mais nos pais e professores, as crianças aceitam mais a autoridade dos adultos. Aí entra a adolescência, complica tudo. Por quê? Eles ficam mais rebeldes, mais agressivos, mais desafiantes, mais misteriosos. Daqui a pouco se fecha lá no quarto, no banheiro, e os pais, o que está fazendo? E fica horas lá, muitas vezes estão se olhando, ou querem ficar sozinhos. Muitos adolescentes passam períodos por diminuir o interesse pelos estudos, normal nessa fase, até um certo ponto, né? Alguns faltam aulas, né? Eles começam a achar que está tudo errado. E a grande maioria dos adolescentes, eles pensam que os pais não sabem nada, estão por fora, o pai e a mãe estão por fora, né? Então, uma coisa que é interessante, Paulo, eu estou falando e eu insisto, pense, relembre da nossa adolescência, como é que a gente era. Os adolescentes gostam das mesmas músicas, eles usam roupas parecidas, eles têm ideias parecidas, a gente diz que eles têm um código próprio, né? E eles não aceitam que os adultos invadam esse código, esse universo deles, né? Então, lembra da tua adolescência? Tu gostava de um tipo de música, os pais gostavam de outra, os pais achavam um horror aquelas músicas, né? E a gente não gostava das músicas dos pais, né? E aí as roupas que a gente usava, como é que era? Diferente dos pais, porque toda a nossa turma usava aquelas roupas, aquilo era o normal para nós. Então, mas essas mudanças, elas geram dúvida, insegurança nos pais. Por isso que tu falou com muita propriedade, fase desafiadora, difícil para os pais. E eu diria difícil para os adolescentes. É uma fase que ocorre mudanças muito rápidas. Eles estão evoluindo, crescendo e se desenvolvendo com alterações de comportamento que preocupa todo mundo. Tá certo. Doutor Eduardo Teixeira está conosco nesta manhã de segunda-feira. Estamos ao vivo aqui no quadro Bom Dia Doutor, de todas as segundas-feiras com o doutor Eduardo. O tema de hoje é adolescência, são agora 7 horas e 44 minutos. É de 25 graus a temperatura, essa sensação de abafamento em toda a nossa grande região. Nosso povo já chegou aqui na live com o doutor, está nos dando um bom dia e a gente registra, na medida do possível, essas pessoas que interagem com a gente também durante a live. A Adriane Kuntz nos dá um bom dia, Cirleio Denis Matos, Rosa e Luiz da Luz, Salete Sanagioto, bom dia Paulo, bom dia doutor, ótima semana, abençoada semana, ótimo assunto. Claudete Zimmermann nos dá um bom dia, Senilda Conrad, Olinda Carvalho, Deise Giordani, dizendo sempre excelentes assuntos, gratidão. Lucide Martinesti, bom dia Paulo, bom dia doutor, diz o Ivo Luz. Doutor Eduardo, obrigado mais uma vez pelas informações das segundas-feiras, uma feliz e abençoada semana, muitas bênçãos ao senhor, abraço. Ari Socol, bom dia Paulo, bom dia doutor, excelente tema, tenha uma abençoada semana. Clarice Scheninger, Gilce Terezinha Tischler, Elvira Fátima Richter, Lourdes Bart, Silvânia Conrad, bom dia também da Iris Dutra Stefan, do Noé Ribeiro, bom dia seu Noé, muito obrigado por estar com a gente aí. Ernesto Orbach, Simone Krauschny nos dá um bom dia também, a Maria Odete Lorenzon, Arlete Maria Sapejinski de Matos, ainda a Isabel Herbes, a Marguita Potts Fischer, Nilda Schley, bom dia a Tita Tuccetti, também a Bernadette de Lima, Jorge Rogério Bueno, abraço Bueno, da nossa Brigada Militar, Grupamento Rodoviário, sempre trabalhando, acompanhando a gente, Ilone Rustic, Lúcia Miller-Weschenfelter, Nelsinda Hack, Maria Kitaisky, Edemar Jorge Ribeiro, Márcia Correia, Marlene Santana, Gabriel Pavlov, Amarildo e a Janete Busanello, Maria Chu, Dona Maria, bom dia, Lourdes Bartz, também a Erika Kraus Penhar, a Popa Lázari, Marlene Nunes, ainda aqui a Salete Sanagioto, pessoas que se ligam, a Dulce Pool também, gente que se liga aqui na live com o doutor, no Bom Dia Doutor, de todas as segundas-feiras aqui pela Olinda FM e também a transmissão da live pelo Facebook da emissora. A adolescência é uma fase difícil para os pais e para os jovens, doutor, é isso? Exatamente isso, Paulo. Porque
a grande maioria dos pais tem dificuldade de entender, e eu diria de aceitar as mudanças que os jovens têm, né? E eles mesmos, os próprios adolescentes, ficam assustados com as mudanças rápidas que eles vão tendo, né? Mudanças corporais, crescimento, enfim. E eles que há pouco tempo eram crianças, de repente começam a pensar, o que eu sou agora? Quem é que eu sou agora? Né? Não sou criança, não sou adulto. E daí eles olham lá no espelho, ficam diferentes, estão ficando diferentes, estão ficando peludo, né? E os genitais vão aumentando. O que eles pensam, Paulo? Ainda bem que os meus colegas estão mudando, porque eu sou como eles, compreende? Eles se relacionam com os, assim, as mudanças com eles acontecem com os amigos. Então, assim, ó, para o adolescente, eles passam por momentos ou por situações que eles podem ter problema. Então, imagina assim, ó, se uma criança tem muita carência afetiva em casa, ou se um adolescente tem carência, ele pode se ligar lá na turma, às vezes, a quem não deve. E isso é uma carência afetiva em casa, e daqui a pouco ele se liga lá a quem não deve. E isso pode ser perigoso. Aquele adolescente que, vamos dizer, que é inseguro, ele está sempre procurando um líder, porque muitas vezes não tem em casa, né? E esse líder pode ser uma pessoa legal ou não, né? Aquele adolescente que nunca teve compreensão em casa, carinho, afeto, o grupo vai ser, a turma vai ser a nova família dele. Ele se envolve cada vez mais. A gente fala que na adolescência existe um afastamento físico e psicológico da família, porque eles saem mais de casa, um afastamento físico, e psicológico porque eles começam a ter pensamentos diferentes, né? Então, é normal que haja, vamos dizer, tem que ter a turma deles. Isso é normal. O problema é quando não tem turma, adolescente que não tem turma, um adolescente que está com problema. A gente fala, Paulo, as atitudes de rebeldia, por que eles são rebeldes? Eles querem ter a sua independência. E a gente sempre fala, um país para conseguir independência tem que lutar. E é uma maneira deles adquirir a independência, se rebelar, ficarem rebeldes. Então, todo adolescente normal mostra alterações de comportamento, né? Aquele adolescente que for muito pacato, quietinho, reprimido, ele vai ter problemas de personalidade que não foram resolvidos na idade adulta, né? Então, quando a gente não entende essas mudanças deles, essas novas maneiras, a gente pode estar piorando os relacionamentos em casa e até na sociedade do adolescente, né? Porque assim, se nós não entender, não compreender, a gente vai estar prejudicando o amadurecimento e a independência que eles vão ter, ou que tem que ter quando adulto. Por isso que é fundamental. Muitas vezes os pais cometem algumas coisas, alguns erros, eu diria, que compromete essa evolução, esse amadurecimento dele e piora os relacionamentos em casa e no colégio, na sociedade. Muito bem. Doutor Eduardo, existem alguns erros que os pais cometem que pioram os relacionamentos, especialmente conectando com esta fase? Isso. Então, assim, ó, eu diria assim, ó, a incompreensão. Os pais que não compreendem essa fase, né? E as atitudes, muitas vezes, dos pais erradas, eles podem piorar a rebeldia. Eles pioram o mau humor dos adolescentes. Tem uma frase que eu li há muitos anos que é fundamental para quem tem filho adolescente. Os pais têm que estar sempre alertas e disponíveis para falar, para orientar. Alertas e disponíveis. Então, a gente tem que ter compreensão, compreender que eles estão mudando. A gente tem que ter tolerância, tolerar algumas coisas, não tolerar demais, né? A gente tem que conversar. Os pais têm que conversar, a gente tem que expor a eles, os adolescentes, as nossas experiências, a gente viu mais, né? Falar sobre drogas, sobre sexo, sobre violência. Então, é fundamental que os pais tenham essa compreensão. Então, assim, tu falou erros que os pais cometem. Muitas vezes os pais não entendem que os filhos estão crescendo, ou que eles cresceram, né? Aquela coisa que é ser galinha choca a vida inteira, né? Botar a mão e ter os pintinhos em volta deles. Eles estão crescendo.
né? Daqui a pouco eles vão, como se diz, bater asas e vão voar, né? Então, as crianças são muito ligadas aos pais. E na adolescência existe um afastamento normal, físico e psicológico. Então, os adultos têm que dar um pouco mais de liberdade. Tem que entender esse momento, dar um pouco mais de liberdade, mas com limites. Dar um pouco mais de liberdade não é soltar, deixar fazer o que eles querem, tem que ter limites, né? Muitas vezes os pais têm dificuldade de controlar os adolescentes. Por quê? O adolescente, ele se considera maduro. Ele não gosta muito de dar satisfação, porque ele acha que sabe tudo. Só que eles têm que dar satisfação. Eles precisam do limite, eles têm que dar satisfações. Então, a gente fala assim, Paulo, aquele adolescente que é tratado com respeito, ele geralmente retribui essa maneira de ser, de se relacionar, retribuem aos pais, né? Porque os pais que julgam demais, aqueles pais que criticam o tempo inteiro, eles bloqueiam os filhos se fecham, não querem falar. O pai ou a mãe estão sempre, os dois, né? Estão sempre criticando, julgando, os adolescentes se fecham, e aí não tem mais diálogo. Outra coisa que acontece muito, Paulo, é excesso de cobrança. A gente sabe, os pais querem proteger e tal, mas às vezes as cobranças são exageradas. O que os pais querem? Os pais querem que os filhos tenham um bom futuro, que eles estudem, que os filhos tenham boas companhias, os pais não querem que os filhos se envolvam com drogas, né? E ocorre muita cobrança, normal, né? Só que essas cobranças tem que haver também, além da cobrança, diálogo, algum momento mais descontraído, carinho, né? A gente já falou tanto sobre isso. Paulo, evitar restrição excessiva. Quando os pais reprimem demais, não pode fazer nada, tudo é feio, tudo é errado, tudo é pecado, os filhos ou vão ser submissos ou vão ser revoltados. Não aceita aquele tipo de comportamento e eles ficam submissos ou se rebelam, né? Outra coisa que é errada é dar liberdade demais. Não dá limite, porque na visão do adolescente e da própria criança, quando os pais liberam, deixam fazer o que quer, eles pensam assim, o pai e a mãe não estão dando bola para mim. Passa um sentimento de negligência. Outra coisa que ocorre muito, Paulo, tem tanta coisa para falar. Tem muitos pais que colocam o filho no altar. Então, os pais muitas vezes colocam defeito em todos os amigos, só os amigos que têm defeito, os namorados, namorada ou namorado, né? Menos nos filhos, compreende? Há uma super proteção. A gente tem que entender assim, ó, a adolescência é a fase entre a infância e a idade adulta, mas isso demora 8, 10 anos, né? A própria adolescência passa por fases diferentes. Eles têm várias fases e eles vão mudando o seu físico, eles vão mudando o seu desenvolvimento, o amadurecimento neurológico, eles vão mudando os seus comportamentos e a gente tem que ter um pouco de noção sobre essa fase diferente, porque tu não pode comparar um adolescente de 12, 13 com o que tem 18, 19, compreende? Então a gente tem que ter compreensão das fases diferentes, que não são iguais. Cada fase tem suas características. Muito bem. A adolescência, então, tem fases diferentes, doutor? Exatamente. A adolescência passa basicamente por 3 fases. O começo, a gente fala a fase inicial, o meio, a fase média e a fase final. Então, a adolescência inicial a gente considera de 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. Está começando a adolescência, Paulo. Então, eles ficam fascinados com a mudança do corpo, crescendo, peludos, né? Nessa fase eles têm muita preocupação com como é que eles vão ser, como é que vai ser o corpo deles lá no final. Eles têm muita preocupação com isso, né? Então, na fase inicial, eles ficam no espelho, se olhando embaixo do braço, olhando os genitais, estão crescendo, pelos e tal, né? O que acontece? Eles estão crescendo, então começa a aumentar um desejo de liberdade. Eu estou ficando grande, eu quero ter mais liberdade agora, que as crianças não têm, né? Eles querem ter esse desejo de liberdade. Como eu falei no início, as meninas, elas começam mais cedo a adolescência, mas a gente fala estirão do crescimento, aquele período de grande crescimento, né? O estirão das meninas é de 11 a 13 anos.
Na infância, a criança cresce em média 6 centímetros por ano. 6 centímetros por ano. Na fase de estirão, que dura 2 anos, eles crescem 10 centímetros por ano, em média. Então, 20 centímetros nesse período de 2 anos. Sim. Então, tu fica sem ver um adolescente nesse período, quando vê ele tá enorme, né? Então, assim, o que caracteriza a fase inicial? Ele já tem mais noção dos pais, se os pais são educados, se os pais são respeitados, se os pais são ricos, são pobres, se os pais são modelos a serem seguidos ou não, eles têm mais noção disso, né? Porque a criança não tem muita noção. Outra coisa, Paulo, eu lido com adolescente todo dia há mais de 40 anos. Os adolescentes, é importante ser conhecido pelo nome. Se tu chega para ele, tu que é o filho do João? Não gostam. Não. Detestam isso. Não. Eu sou eu. Claro, é a independência. É a separação dos pais. Então, eles ficam por dentro se remoendo. Então, se possível, chamar pelo nome. Então, nessa fase, eles começam a voltar muito para o grupo. O grupo tem uma importância maior, né? E aí que a gente fala, Paula, todo adolescente que não tem grupo é um adolescente que tem problema, ou ele vai ter problema se às vezes os pais não permitem que ele conviva com um grupo. Tem que ter um grupo, né? Então, aquele adolescente solitário, a gente fala tanto sobre isso, adolescente solitário é um adolescente que tem problemas. Muita atenção. Bom, aí entra a adolescência média, que é de 14 a 17 anos, né? Então, já tem uma idade maior, um desenvolvimento físico maior, né? Então, eles têm um crescimento muito grande. Nos meninos, o estirão é de 13 a 15 anos. Menina, 11 a 13. Meninos, 13 a 15. Aí, nessa idade, as características sexuais já estão mais desenvolvidas e eles têm muita... O grupo nessa fase é fundamental. Eles saem com a turma, eles vão jogar futebol, eles fazem encontro, né? E na fase média, de 14 a 17, eles têm muita preocupação com a aparência. Muitos querem fazer musculação, fazer ginástica, eles se preocupam mais com roupas, né? E nessa fase começa a aumentar o interesse, vamos dizer, pelo sexo oposto. Bom, fase final, então, seria de 17 a 20 anos, né? Aí ele já tem um físico mais parecido com o do adulto, né? As características sexuais já estão praticamente bem desenvolvidas, né? E aí eles começam a se interessar mais pelo sexo oposto. Então já começa a ter um namoradinho, uma namoradinha, e aí o grupo vai diminuindo a importância para eles. E é uma coisa interessante, na fase final da adolescência, a gente fala que há um retorno psicológico para os pais. No início eles acham que os pais não sabem nada. Quando chega lá 17, 18, 19 anos, eles começam a ver que o pai tinha razão em determinadas coisas, a mãe tinha razão. A gente fala que tem um retorno psicológico que eles começam a compreender mais os pais. Olha aí, importantes explicações do Dr. Eduardo sobre a adolescência hoje aqui no programa. O programa é sobre isso. 26 graus agora, a temperatura está quente. 17 de fevereiro, são com pontualidade 8 horas. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Eduardo, o tema de hoje do quadro Bom Dia Doutor Adolescência. Bom dia da Sibila Kaiser Becker, da Reni Hemel, da Maria Salete Botti, lá de Santo Cristo, muito obrigado. Nilva Uzeica e o Valdomiro nos dão um bom dia. Cirleia Ioleto nos dá um bom dia, muito obrigado. Cirleia, a família. Seu Alvírio Fitz e Dona Janioste, bom dia, amigos. Muito bom escutar conselhos. Agora ajudamos no acompanhamento dos netos. Muito bem. Odete Schneider, Márcio Belinek. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor. Estamos escutando. Gostaria que um programa fosse assunto sobre osteopenia, deve ser, né? Ivete Broinik Wagner, bom dia, doutor Eduardo, bom dia, Paulo, boa semana. Delani Tenedini, bom dia, abençoada semana. Jaimir Chaves, homem da saúde, lá da nossa querida Tucunduva, que bom tê-los conosco novamente, boa semana, com as bênçãos de Deus a todos nós. Bom dia, Jaimir, a ti e toda a equipe aí, um bom trabalho. Ieda Gabriel Bortoluzzi, bom dia, boa semana, doutor Eduardo e Paulo. Beatriz Fred nos dá um bom dia. Eloy Auri Marold, bom dia, Paulo, bom dia, doutor Eduardo. A todos, um abraço do Eloy e da Carmen. Muito obrigado pela presença aqui, seu Eloy e dona Carmen.
sempre bom tê-los conosco. Ediane Bretin nos dá um bom dia. E Loiva Bortoli, bom dia, doutor e locutor. Com a graça de Deus, estou de volta. Estava um pouco ausente de motivo de saúde. Sentimos sua falta, dona Iloiva. Dona Iloiva, Deus abençoe sempre você. Também o Jaime Mengarda está com a gente, nos dá um bom dia. A Tânia Scherer, Gerson e a Marisa Yeski, Amália Anderle, Mary Araújo. Obrigado, gente, por estarem conosco. Também Maria e Vladimir Metzger, Miriam Simeonato, Iloni Ram, Delícia Pereira dos Santos, Fátima Rodrigues, querido amigo Silvio Ruar, Lana Consolata, grande abraço, seu Silvio. Valentina Marmit Struikoski, bom dia, Valentina. Marilza Brandão, nos dá o privilégio da audiência. A Erika Schmidt, também a Lorena Santos, a Helenara Kaufmann, Marli Redecker da Silva Viana, Natasha Nascimento, Elemar Otto, Veridiane Abe, Débora Regina Bescoff, bom dia, professor, obrigado pela audiência. José Santos, Luzete Pereira Schmidt, Ivanete Nogara Desconce, Cândido Butke, Maria Salete Boto, já falei, Isabel Herbes. Muito obrigado, gente, por estarem conosco aqui. Para nós um privilégio sempre ter vocês na nossa companhia. Existem fatores, doutor Eduardo, que produzem problemas na adolescência que não têm relação, digamos, com a atitude dos pais? Isso é importante falar, Paulo, porque assim, a gente falou há pouco que os pais, muitas vezes, querendo criar corretamente, eles às vezes cometem erros. Mas tem muitas coisas que acontecem na adolescência que não tem a ver com as atitudes dos pais, né? Então tem várias coisas que acontecem que é própria da adolescência. Mas deixa eu só falar, eu acho que Márcio falou sobre osteopenia, né? Sim, então foi falado sobre osteoporose, também de osteopenia, há um tempo atrás, eu vou ter que dar uma olhada. E eu acho que não faz muito tempo, né, Paulo? Então é um assunto que a gente abordou não faz tanto tempo. Mas voltando ao assunto, então, tem problemas, né? Coisas que causam problema, fatores que causam problema na adolescência que não tem nada a ver com a atitude dos pais. Às vezes eles, para estabelecer ou adquirir a sua independência, eles exageram nas atitudes, vamos dizer assim, nas condutas, né? Então eles usam maneiras muito agressivas para mostrar a sua independência. Então, às vezes discute por qualquer coisa, é maneira deles lutar, vamos dizer assim. Ou eles voltam tarde para casa, ou daqui a pouco começam a se envolver em bebida porque eles acham que são adultos e podem fazer o que eles querem. E não é bem assim. Então esse é um problema. Também ocorre, Paulo, na adolescência, muito problemas na área sexual, né? Quando vê uma gravidez inesperada, uma doença sexualmente transmissível, né? Uma coisa que existe muito, Paulo, na adolescência, que dificulta às vezes o relacionamento, é assim, eles têm uma certa dificuldade, uma relutância, eu diria, em confiar no adulto. O adulto, de certa maneira, é o inimigo deles, compreende? Outra coisa que existe, que é comum, muitos adolescentes, eles sofrem pressões de realizações. Tem que ter sucesso na escola, tem que ter um bom comportamento social, já tem que começar a se preocupar com a questão econômica. Quando o que eles querem? Eles querem a rebeldia. Então vai de contra o pensamento deles, né? Outra coisa que é comum, quem não, todo mundo foi adolescente, mas lembrem, né? Muitas vezes os colegas, os amigos pressionam a praticar algum ato errado, antissocial, para ter a aprovação da turma. Se tu é bem homem, faz tal coisa, quebra aquela lâmpada lá. Isso, aquelas coisas de boba de adolescente, né? Inclusive na área sexual, alguns, né? Eu sempre, quando dou palestra de adolescência, em escola, para pais, eu digo, tem tempo para tudo na vida, tem uma hora que a gente tem que ter cuidado, porque não é só prazer, tem as consequências. Quando vê, tem uma doença sexualmente transmissível, quando vê, tem uma gestação, uma gravidez, né? Então, às vezes eles dizem, mas tu nunca fez nada, mas que... Então, quando vê, eles começam para dizer para a turma que ele também já está fazendo alguma coisa. E às vezes começa errado. Uma coisa eu atendo com frequência que gera problemas emocionais é a convocação militar. Né? Não estou discutindo nada, por favor, né? A importância, a questão legal disso. Mas assim, para o adolescente, o que é? Separação da casa, do lar,
E ele tem conflito com figuras autoritárias, compreende? Ele quer se rebelar, então para eles é uma coisa terrível. Tem alguns que querem até, né? Mas a grande maioria não. Outro problema, Paulo, esse é um problema sério, é assim, ó, o uso de drogas e o alcoolismo. Cada vez se vê mais adolescentes envolvidos em drogas, envolvidos com alcoolismo, né? E aí entra uma discussão muito ampla, né? Por quê? Por que se usa? Como em adulto, por que usam, né? O que está levando ao aumento do alcoolismo? Que é um assunto talvez que a gente vai ter que falar daqui a pouco tempo de novo, né? Por que cada vez se usa mais droga, né? Então, na adolescência existem algumas características que eles têm que tornam eles mais vulneráveis a entrar no uso de drogas. Esse é o quadro Bom Dia Doutor, das manhãs de todas as segundas-feiras. Estamos ao vivo com o doutor Eduardo Teixeira. O tema de hoje é adolescência, são 8h08, 26 graus a temperatura, tempo predominantemente agora ensolarado. O tempo vai ter aumento de nebulosidade na parte da tarde e nós temos condições climáticas favoráveis às pancadas de chuva no dia de hoje. Doutor, quais são as causas do uso de drogas, que o senhor disse é uma das grandes preocupações da atualidade de todos nós que somos pais, de quem é avô, avó, de responsáveis, dos professores, enfim, a gente está vivendo aí um cenário bastante desafiador nesse quesito. Preocupante, né, Paulo? Eu também vejo assim. Paulo, assim, ó, causas, eu diria assim, ó, primeira coisa que eu acho que tem que falar assim, ó, por que alguns adolescentes usam droga? Primeiro, lares desestruturados. Os lares desestruturados são as grandes fábricas de criança e adolescente com alterações de conduta e uso de drogas. É muito difícil um adolescente que usa droga que venha de um lar bem estruturado. Geralmente tem problemas em casa. O que mais que faz eles usar? Baixa autoestima. Aquele adolescente que sofre maus tratos físico, psicológico, né? Baixa autoestima. Então ele quer compensar de alguma maneira, amenizar seu sofrimento, né? Às vezes acontece, Paulo, pela má influência, as companhias, ou as más companhias que eles têm, né? Daqui a pouco ele está lá com aquela turminha que alguém faz uso e tal, começa a pressionar e eles, por curiosidade, a curiosidade é um problema, né? Muitos pensam que, não, eu vou ver como é que é e eu paro a hora que quer, e não para, né? Então, às vezes é pressão da turma para que entre nesse tipo de situação e não sai mais. Tem muito adolescente que usa a droga, o álcool, como uma fuga dos seus problemas, porque está tendo maus tratos, que está tendo muito estresse, está tendo muita ansiedade. Exatamente, né? Outra coisa, Paulo, que assim, tem muitos adolescentes, é tanta coisa para falar que eu fico me segurando. Paulo, assim, ó, a gente tem que ensinar uma criança a ter tolerância desde pequenininha. Porque assim, ó, aqueles que não têm, que não aprenderam a aceitar frustrações, né? Que todos nós temos, né? E se eles depois na vida, qualquer coisa que não dá certo, se eles nunca tiveram isso, nunca foi ensinado para eles entram na vida real e quando vê a vida não nos permite ter tudo, né? E aí eles entram na droga. Outra coisa que eu estou falando e pensando agora, Paulo, grande causa de uso de droga, depressão e ansiedade. Então assim, ó, a depressão, Paulo, é uma coisa preocupante, nós já falamos há um tempo atrás, no mundo está aumentando, os males do século, né? Tantos males, né? E a depressão tem muito adolescente, ou tem muito adulto, né? Usando droga para tentar aliviar aquela depressão, ou aquele estresse exagerado, aquela ansiedade exagerada, e na realidade, como eu digo, está apagando fogo com gasolina, só vai piorar. Quadro Bom Dia Doutor, das manhãs de todas as segundas-feiras. Aqui são agora 8h11, 26 graus a temperatura. Nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Doutor Eduardo Teixeira está com a gente no dia de hoje, o tema adolescência.
no quadro Bom Dia Doutor. Vilmar Franco nos dá um bom dia seu Vilmar, dona Cirlei, aí no bairro Colato, ouvindo a gente. A Moni Tucete, bom dia doutor Eduardo, bom dia Paulo. Gostaria que na medida do possível falassem sobre TDAH, como lidar com as crianças que são diagnosticadas com TDAH. Pedro Tucete nos dá um bom dia, Pedrinho. Grande abraço, Pedrinho Tucete. Naturopatia, em geral, aqui em Horizontina. Está nos acompanhando. Aracide Matos nos dá um bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Eduardo. Também a Irene Nuremberg, a Noemi Reisler, Guilherme Tainá Raul Pental, muito obrigado. Madalena Bonazza, ótima semana, doutor Eduardo e Paulo Roberto. Muito obrigado, dona Madalena, por estar com a gente mais uma vez aqui na programação da Olinda. Também a Maria Inês Malman Masman, seu Osvino Pires, obrigado, seu Osvino. Também, deixa eu ver, tem mais gente aqui. Valdemar Ibanez, bom dia, seu Valdemar, motorista aí na nossa PAI. A Nilva Jorge Tubiana, Maria Denise Mazardo. Bom dia também a Sirlene Linhar, gerente da loja Graseltinha aqui em Horizontina. Bom dia, Sirlene e toda a equipe. Seu Irineu Santos, obrigado. Ivanilda Kegler. Ainda a Lorena Schleger, seu João Romário Herbes. Bom dia, Maria e o Vladimir Metzka. Muito obrigado, dona Irone Ram. Pessoas que estão com a gente. Dona Sibila Tomé também, sempre ligada aqui na programação com o doutor Eduardo. Quais são as causas de depressão na adolescência? O senhor disse, uma das grandes preocupações, a depressão na adolescência. Isso é algo que preocupa exatamente a classe médica. Isso é uma grande verdade, Paulo. A preocupação é cada vez maior. Aquela coisa, né? Tem muitos que pensam, depressão é coisa de adulto, criança e adolescente não tem. Tem muito, Paulo, tem muito. Então, assim, a gente vê um grande aumento de adolescentes com depressão. A gente vê um aumento muito grande de adolescentes com ansiedade exagerada, que precisa de tratamento psicológico, com remédios, né? Então, por que acontece? Por que os adolescentes estão tendo tanta depressão? Primeiro é a história familiar, né? A questão genética, né? Tem algumas famílias, por questão de química cerebral, produzem menos serotonina, aquele cérebro produz menos serotonina, né? O serotonina também é produzido no intestino, né? 90% é intestino. Mas é por uma questão, muitas vezes, genética, e aí vão ter uma tendência maior por questão familiar. Outra coisa que se fala muito, Paulo, é o estresse crônico. O estresse crônico vai levando uma pessoa a um esgotamento físico e mental. O estresse crônico vai enfraquecendo a pessoa fisicamente e mentalmente, até que ela pode entrar num quadro de depressão. E o estresse é um problema no mundo todo, né? Pensando na faixa da adolescência, assim, eles são muito cobrados para terem sucesso na vida, tem que ser perfeito, tem que ser tudo certinho, e não é bem assim a realidade, né? Muitas vezes eles têm sentimento de frustração e podem entrar num quadro de depressão. Outra coisa, Paulo, que é muito, muito frequente, é a falta de atenção da família aos pequenos, às crianças e aos próprios adolescentes, é falta de tempo dos pais. Aquela coisa que a gente fala, Paulo, tempo de qualidade. Não é só estar junto. Estar junto e estar conversando, estar brincando, estar interagindo, olho no olho, toque. Muitas vezes estão todos lá numa sala e cada um com o celular, olhando televisão, e ninguém conversa, não tem interação, não interagem. Isso é ruim. Então, quantos adolescentes que falta atenção, falta um pouco de carinho. Ou que sofrem maus tratos, como a gente falou. Maus tratos físico e psicológico. Outra causa, Paulo, que ocorre muito, é um assunto que a gente vai ter que voltar a falar, é o bullying. Aquele adolescente que sofre bullying no colégio, pode ser em casa também, né? Que está sempre sendo caçoado, maltratado, xingado, ameaçado fisicamente, ele pode entrar num processo de depressão. E outra coisa, Paulo, que a gente falou, né? O uso de drogas. Às vezes o uso de droga leva uma pessoa à depressão. O alcoolismo pode levar uma pessoa à depressão, né? Então a gente está falando de depressão, eu estou pensando o seguinte. Antes da pandemia,
antes da pandemia, no mundo existia 5% de pessoas com depressão. Antes da pandemia, né? No Brasil era 8%. A pandemia começou em novembro de 2019. Novembro de 19, por isso que a gente fala Covid-19, né? Naquela época, no mundo existia 5% de pessoas com depressão. No Brasil já era 8%. Com a pandemia, no Brasil, 2019, que era 8%, 2020, 9,6%. Em 2021, pulou para 11,3%. Hoje, Paulo, 13,5% dos adultos têm depressão. 13,5%. Olha quantas pessoas, né? E o que se aceita é que 5% das crianças teriam depressão e 11% dos adolescentes. É 11%, tu veja, né? Então, assim, ó, existe um trabalho da Organização Mundial de Saúde, e quando eu leio isso, eu estou sempre revendo, é choque, é assustador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as 3 principais causas de morte em adolescentes são, primeiro, acidentes de trânsito, são doenças infecciosas e suicídio. Isso é chocante, pô. Nossa. Isso é chocante, sabe? Chocante. Então, assim, ó, acidente de trânsito, doenças infecciosas e suicídio. Só para ter uma ideia, no Brasil ocorrem 1.000 mortes por ano entre crianças e adolescentes. 1.000 mortes. Se suicidam. Ocorre no Brasil 12.000 mortes de suicídio por ano, né? Então, assim, ó, no Brasil, 1.000 crianças e adolescentes se matam por ano. No mundo, 50.000. Então, isso é uma coisa assim que te choca, Sim. né? 1.000 crianças e adolescentes se matam de várias maneiras, né? Que está andando muito rápido no trânsito, que bebe, o que está querendo? Às vezes é uma fuga, quer sair desse mundo, né? Então, tem que estar muito ligado com o comportamento, eu diria, das crianças e dos adolescentes. Como é que eles estão se comportando? Porque às vezes eles já dão indícios, eles dão sinais que eles não estão bem emocionalmente. E muitas vezes os pais, porque não têm muito tempo, não dão atenção, passa despercebido. Como às vezes quantos adultos, né, que quando vê, se matou. Eu acho que andava com depressão, alguém ajudou, alguém fez alguma coisa? Depois é que vão dizer que a pessoa estava depressiva ou adolescente. Então, essa é uma realidade muito triste. Quando a gente suspeita de depressão na adolescência, doutor, tem como? Paulo, assim, ó, quando a gente fala, eu diria qualquer pessoa, né? Quando é que uma pessoa pode apresentar um quadro de depressão? Primeiro, assim, como é que está o humor dessa pessoa? O humor tá bom, o estado de espírito, né? Como é que estão sendo as condutas, como é que ela está agindo? E eu diria assim, ó, e como é que está a aparência dessa pessoa? Muitas vezes eles têm uma aparência depressiva. Então, assim, ó, tem coisas que são sinais de alerta, eu diria. Primeiro, isolamento social. Aquele adolescente que começa a se isolar, está com problema. Tem que ver o que está acontecendo. Vamos sentar, vamos conversar, ver o que está acontecendo. Isolamento, não pode, eles têm que ter a turma deles, eles têm que ter uma vida normal, né? Ou aquele adolescente que dorme demais, por exemplo. Pode ser de mais ou de menos. Mas toda pessoa que dorme demais, uma coisa que se pensa, pode ser muita coisa, às vezes é feito de remédio, mas tu tem que pensar, será que não é uma fuga da vida? Não quero me acordar mais. Outra coisa que tem que ter atenção, ganho de peso exagerado ou perda de peso. O que está acontecendo? Pode ser um problema emocional. Que mais? Um adolescente que cada pouco está chorando, chora facilmente. O que está acontecendo? Qualquer coisa entra um quadro de choro. Não está bem emocionalmente, né? Também é comum, Paulo, adolescentes que têm dores de repetição. E dói a cabeça cada pouco, dói a barriga, e faz exames, investiga e não tem nada fisicamente. Isso pode ser de fundo emocional, né? Também, a gente falou há pouco, baixa autoestima. Baixa autoestima é aquele que diz, que não gosta dele, sabe, acha que não vale nada, pode ser que ele está num quadro de depressão. De repente, aquele adolescente que começa a ir mal no colégio, o que está acontecendo? Tem que investigar, compreende? Então, são coisas que tem que investigar.
Muitos têm um quadro assim, fica para baixo, outros ficam irritados. Tem muito adolescente que fica irritado, fica agressivo demais, exageradamente. O que está acontecendo? Ou às vezes adolescente fala, e adulto também fala, né? Aquela coisa que cão que late não morde, né? Morde sim. Adulto que fala que quer se matar, se mata também, adolescente também. Então, tem muitos que dizem que começam a pensar em morte, às vezes comenta com um amigo, com alguém, ou tem vontade de morrer. Então, cuidado com o adolescente que está sozinho, que quer ficar longe da família, dos amigos. Eu já atendi tantos casos de automutilação. Eles se cortam nos braços, sabe? Automutilação, se cortam. Olha o sofrimento que está passando uma pessoa dessas, né? Ou de repente começa a consumir álcool exageradamente e depois pega um carro e dá um desastre, uma desgraça, né? Então, o que a gente fala assim, ó, quando acontecem essas coisas, será que eles não querem dizer, olhem para mim, eu estou precisando de atenção, eu estou precisando de ajuda. E às vezes a gente não percebe, né? Então, muita atenção ao comportamento dos adolescentes. Certo. Doutor Eduardo, as consequências do alcoolismo na adolescência, quais são? O alcoolismo é um assunto sério em qualquer idade, né? O consumo exagerado, né? O que está se vendo hoje é assim, ó, o início do consumo de bebida alcoólica está sendo cada vez menor, com menos idade. E isso aumenta muito o risco de dependência dos adolescentes, né? Porque nos adolescentes, os efeitos são mais sérios que os adultos, do que nos adultos, né? Nos adolescentes, o alcoolismo pode trazer mais complicações do que nos adultos, né? A dependência se torna maior. Por quê? Tu pensa assim, ó, o álcool, os efeitos do álcool são num corpo, eu diria assim, que não está totalmente formado ainda. Um cérebro que não está totalmente formado. Então, o alcoolismo na adolescência, ele vai atrapalhar a memória, a concentração, a capacidade de se comunicar, atrapalha lá no colégio, a aprendizagem, o humor fica alterado, atrapalha os relacionamentos, né? Então, o alcoolismo na adolescência aumenta muito a incidência de acidentes. Acabamos de falar quais são as 3 principais causas de morte na adolescência. Acidentes, doença infecciosa e suicídio. E quantos que estão por aí bebendo exageradamente e quando vê dá um acidente, morte violenta, né? Então tem muitos prejuízos, né? O alcoolismo na adolescência. E uma coisa que é importante assim, ó, que nós temos que lembrar, essa é a realidade. O alcoolismo pode ter influência na família. Pode, veja bem. O ambiente familiar, ele influencia muito, negativamente ou positivamente, né? Primeiro assim, ó, existe a questão genética para o alcoolismo, né? Filhos de pais alcoólatras, eles têm 4 vezes mais chance de ter dependência do que os outros. 4 vezes mais chance. Uma coisa que é fundamental na família é o exemplo. Então, naquelas casas em que a bebida alcoólica faz parte do dia a dia, vamos dizer assim, isso cria nos jovens, né? É uma maneira de repetir esse comportamento. Tudo tem bebida, qualquer coisa é motivo de bebida, tudo, né? Todo dia, toda hora. Eles copiam essa maneira de ser dos pais. Então, é um assunto muito sério, com consequências sérias para eles e para os outros. Como prevenir o uso de drogas, doutor? Paulo, assim, ó, eu diria assim, ó, primeira coisa que eu vejo assim, ó, os pais têm que dar bons exemplos, né? Os filhos copiam os pais. A gente sempre fala isso, né? Os pais são os espelhos, as crianças são esponjas, e adolescentes também, né? Eles vão copiar os bons exemplos, e os ruins também. Outra coisa, conversar sobre esses assuntos desde pequenos. Falar das experiências que a gente tem, dos problemas que os pais veem, tem que conversar. Outra coisa que não é que é uma obrigação dos pais, tem que conhecer os filhos, os amigos deles. Com quem que ele anda saindo? Tem que saber a obrigação dos pais. Quem é que vai sair? Quem é que vai dirigir? O fulano. Ele, cada vez que ele sai, ele bebe muito, sai aprontando. Não pode permitir. E pronto, acabou.
Outra coisa que a gente fala tanto, né, Paulo? Estou falando coisas que eu estou pensando assim, ó. Os pais têm que demonstrar amor. Quando o adolescente ele se sente amado, melhora a autoestima. Isso vai fazer com que ele tenha uma estabilidade emocional mais forte. Estabilidade emocional é aquela capacidade de enfrentar problema. Então, toda pessoa que se sente amada, ela vai ter uma estabilidade emocional maior. Então, eu sempre digo, não adianta tu só gostar do filho. Tu está demonstrando? Isso vale para o marido, para a esposa? Eu adoro os meus filhos. Quando é que deu o abraço a última vez? Quando é que sentou? Quando é que conversou? Quando é que brincou? E isso é uma coisa que muitos pais sentem amor, mas não demonstram. Vale para os adolescentes. Eles vão ter uma estabilidade emocional mais forte. Outra coisa, falando em prevenção, esporte, né, Paulo? Estimular esporte. Esporte é saudável. A gente sempre fala, atividade física uma vacina, é um remédio. Estimular esporte. Em relação à família, a gente diz, a família tem que ser unida e com limites. Isso é fundamental, desde pequenininho tem que ter boas noções de limites. E hoje que se fala cada vez mais na prevenção de tantas doenças e tantos comportamentos errados, é praticar espiritualidade. A gente sabe que a espiritualidade é uma maneira de proteção. A gente fica mais forte, né? Nos dá mais força, nos dá mais confiança. Então, Paulo, tem muitas coisas que a família tem que fazer desde pequeno. Não adianta, é como uma árvore, não adianta tu querer endireitar aquela árvore lá quando ela for grande, é desde pequenininho. E o exemplo é fundamental. Quadro Bom Dia Doutor, das manhãs de todas as segundas-feiras, aqui ao vivo estamos com o doutor Eduardo Teixeira. Recebemos o bom dia da dona Maria Helena dos Santos, também Elci Cronst, bom dia doutor e bom dia Paulo, Isaura Salgadinho, Eronides Agapito, Leonilda Zorzo nos dá um bom dia também, muito obrigado, Michele Cristina Yeski, bom dia Michele, Isaura Salgadinho, o Altemir e a Sandra Fronza, a Lori Roden, bom dia o Antônio Dornelles, a Arte Hauler, Aracide Matos, muito obrigado gente por estarem conosco nesta manhã aqui no quadro Bom Dia Doutor, que vai chegando ao seu final. Último assunto aqui, doutor, a família. Tem muita influência no comportamento dos adolescentes. Acho que uma coisa que fica claro aqui, de tudo que conversamos hoje é isso. Exatamente. Que a família tem muita influência no comportamento dos adolescentes. Talvez essa colocação que está fazendo seja uma mensagem que tem que passar para os pais, os avós que têm adolescente, ou quem tem amigo do adolescente, né? E, enfim, para a gente repensar um pouco como é que a gente está sendo como família, como é que estão as famílias, né? Então, como é que a gente pode falar isso, Paulo? Tem que ter regras claras desde cedo, né? Aqueles pais que ensinam os seus filhos a terem limite desde cedo. Vou repetir também, lidarem com frustrações desde cedo. Eu falo com toda hora, eu falo com mães que amamentam os filhos. Então, às vezes a criança está resmungando ali porque de noite, porque está com fome e já sai alguém correndo para a cozinha esquentar um leite, se a mãe não tem leite do peito, e está lá virando panela, calma, não vai acontecer nada demais. Compreende? Quer dizer, tem que ensinar a ter frustrações desde pequeno. Desde pequeno eles têm que saber que tem coisas que eles podem fazer, tem coisas que não podem. Que tem coisas que eles podem ter, tem coisas que não podem ter. Então, ensinar a ter frustrações, isso eles levam para a vida, né? Então, dessa maneira, eles estão fazendo uma prevenção lá adiante ao uso de drogas. Por quê? Aquele adolescente que não, ou aquela criança, ou adolescente que não teve limite, que nunca teve limites em casa, ele tem um padrão, vamos dizer, desafiador. Ele sempre fez o que ele quer. Ele acha que pode fazer o que ele quer. Quando entra vamos dizer, na realidade da vida, né, entra no mundo, a conta é outra, né? Quando entra, eles vão começar a receber os nãos da vida, que a gente diz, né? E aí eles começam a ver que eles não podem fazer tudo que eles querem. Vai haver a cobrança por disciplina. Exatamente. Se a gente não der em casa, a gente está transferindo para alguém e é para a escola. Exatamente. Não, a gente não pode terceirizar o que é a responsabilidade de pai e mãe. Para a escola, acho que é isso, porque senão essa terceirização vai implicar para a sociedade e tem que dizer o não para a criança que a gente não quis
E com amor é muito melhor do que com dor, né? Concordo. Porque assim, ó, o mundo tem que ter regras. O trânsito tem que ter regras. Imagina se com regras acontece tanta coisa ruim. Imagina se não tivesse. E a criança tem que aprender a ter regras desde cedo, né? Então, quando a criança não recebe limites, ela vai entrar em processos de rebeldia, de sofrimento, e onde é que eles vão querer amenizar isso? Usando drogas, compreende? Por isso que a gente fala, vou repetir, os lares desestruturados. E quando a gente fala drogas, a gente está falando de drogas lícitas e ilícitas, né, doutor? Exatamente. A droga lícita que está na mão aí para qualquer hora, basta ter dinheiro e comprar, é o álcool, né? Isso. Compra em qualquer lugar. E este pode ser muitas vezes a porta de entrada, e é para o ilícito. Não é só a questão de um crack, uma cocaína, enfim. O álcool, tu compra no mercado. E não é lícito comprar, né? O problema é o consumo exagerado, né? Então, eu estou dizendo para os lares desestruturados são as grandes fábricas de crianças com alteração de conduta e depois dependência de drogas. Então, existe muita carência afetiva, Paulo. Eu vejo muita carência afetiva, falta de tempo, falta de diálogo, falta de compreensão, muito maus tratos físicos e emocionais. Então eu diria assim, ó, aqueles filhos que se sentem amados, aqueles filhos que vivem num ambiente harmônico, onde tem compreensão da família, tem amor, tem disciplina. Amor e disciplina. Se eu quiser perguntar como é que você cria um filho, resumir, amor e disciplina. Então, tem que ter amor, demonstrar amor, tem que ter disciplina. Criança que se cria nesse clima, nesse meio familiar, eles vão levar para a vida essa bagagem de boa formação. É uma bagagem de boa formação, né? E vai tornar eles menos vulneráveis ao risco de alterações de conduta e uso de droga. Então, é fundamental. Outro dia eu estava dando uma palestra sobre a influência da família no comportamento dos filhos e me veio na cabeça agora. Tu não pode dizer qual é a viagem, qual é o destino que o teu filho vai ter na vida. Não. Mas tu tem a obrigação de dar a bagagem para eles. Bagagem de valores, né? De respeito, de disciplina, de gratidão, vários valores que tu tem que colocar na bagagem deles para eles enfrentar esse mundo afora. E aí tirar o tempo para sentar com eles, para brincar com eles. Tempo é fundamental. Se o esporte é tão fundamental e necessário e de resultados para a vida dessa criança, vamos tirar o tempo de acompanhá-los até o esporte, até a atividade esportiva, a escolinha de futebol, o grupo de danças lá do CTG, o horário da catequese da igreja. Quer dizer, se tem uma coisa que deve deixar o pai e a mãe tranquila, é quando a criança diz, eu tenho ensaio do CTG, vamos levar. Eu tenho ensaio da banda municipal de música, vamos levar. Claro, participa. Pai, hoje tem a escolinha de futebol, tem treino. Acompanha, se possível, né? Participa. Ou devia ser envolve mais pessoas. O pai tem que trabalhar, mas tem o vô, tem a avó, tem que acompanhar, tem que ir junto. Exato. A criança se sente bem. Se sente mais valorizada, né? Então, um dos grandes problemas que está havendo em relação a alterações de comportamento em criança e adolescente é falta de tempo dos pais. Não é verdade? E às vezes a falta de tempo não é só falta real, mas é falta de vontade, às vezes, né? Compreende? É como eu digo, estão junto e não convivem. Tempo de qualidade é fundamental. Isso é triste. Estar junto e não conviver é complicado. Isso né? acontece muito. Bom, doutor Eduardo Teixeira, é sempre um privilégio ter o seu conhecimento, ter a sua energia, ter a sua vitalidade e o seu profissionalismo aqui nos estúdios da Rádio Olinda FM, transformados em conteúdo que a gente entrega na casa das pessoas, seja pelo rádio, pela internet, de formas que te agradecer sempre é pouco, e a gente faz isso em nome da Rádio Olinda FM todas as segundas-feiras, dizendo que é muito importante esse espaço, que esse seu trabalho de voluntariado e projeto social de vida continue. Nós temos esse apoio,
Deus lhe dê saúde, perseverança sempre nesse trabalho e uma boa semana de atividades. Paulo, eu agradeço as palavras. Alguém comentou sobre hiperatividade, né? Transtorno de hiperatividade. TDAH. Que a Também gente falou que não faz né? tanto tempo, vou dar uma olhada, mas não faz muito tempo. Paulo, então assim, ó, eu falo sempre de coração, um grande privilégio estar aqui, com tantos amigos nessa nossa grande roda de chimarrão, trazendo um assunto que a gente fala com toda a abertura, com toda a sinceridade, né, trazendo, evitar fakes, evitar tanta coisa, né, de comportamento, de saúde, como tu diz, essa educação continuada em saúde. Estamos chegando a 15 anos praticamente. Já temos uma história bem, né? Quantos programas já, né, Paulo? Nossa senhora, 2003, 2023, deu 10, deu 11, 12. Olha, estamos aí para 12 anos, tampinha, nós né? Já estamos beirando 600 também. Nós estamos fazendo, a gente começou, foi fazendo, de formas que hoje é uma incógnita. Quantos programas fizemos, doutora? Quanto tempo estamos juntos? A gente fica somando no tempo, mas tantas segundas-feiras, né, tchê? Agora eu vinha vindo pelo trajeto que eu tenho feito ultimamente. Eu pensei, como é que foi a primeira vez que eu vim aqui? Eu acho que eu vinha, onde é que é a mesma rádio e tal? Eu vinha por outras ruas aí. Aí tu encontra as mesmas pessoas indo para o trabalho, toda segunda essa rotina. Aquela rotina, né? Mas é uma coisa prazerosa e para mim sempre é um privilégio poder estar aqui conversando, né, Paulo? Trazendo algum assunto. Agora eu vou para casa e já vou começar a pensar na próxima semana. E que a gente traz um novo assunto. Mas enfim, Paulo, eu vinha vindo e tu estava escutando, né? Não me lembro, talvez eu diga errado, 13,5%, alguma coisa assim, tu falou do ano já passou, né? 13,5%. É isso, não? Passamos voando, então, era virada esses dias, né? Hoje é 17 de fevereiro. Quer dizer, meu Deus, é tão rápido, né? E essa velocidade nos assusta. Mas enfim, vamos em frente. Paulo, então assim, que todos nós tenhamos uma semana bem tranquila, uma semana abençoada, que todos fiquem bem. E segunda-feira a gente volta com um novo assunto. Fiquem bem, fiquem com Deus.